Desde que o ser humano aprendeu a olhar para o infinito, uma pergunta ecoa: o que nos aguarda após a última respiração? As Escrituras falam de um juízo final, um dia em que todos seremos pesados. Mas, e se esse dia não for um evento coletivo? E se o juízo acontecer no momento exato da nossa morte, quando a consciência se desprende do corpo? Desde as primeiras civilizações, o ser humano intuiu que a vida não termina com o último suspiro. Em diferentes épocas e culturas, surgiu a ideia de um acerto de contas final, um instante em que cada ato seria revelado. Chamamos isso de juízo final. Mas o que exatamente isso significa? No cristianismo, o juízo final é descrito como um grande tribunal cósmico. O livro do Apocalipse fala de céus que se abrem, trombetas que ressoam, mortos que se erguem de seus túmulos. Cada pessoa, viva ou falecida, comparece diante do Criador. Livros se abrem, registrando cada pensamento, palavra e obra. A promessa é de justiça absoluta. Os que buscaram a luz herdam um novo céu e uma nova terra. Os que escolheram a escuridão enfrentam a separação da presença divina. Já no judaísmo, especialmente em tradições apocalípticas, fala-se do Yom Hadin, o dia do julgamento, quando Deus pesará as ações de cada ser humano. O Islã descreve algo semelhante, o Yawm al-Qiyamah, o dia da ressurreição. Nessa visão, cada pessoa carrega um livro com o registro de seus atos. No grande encontro, as obras são colocadas em uma balança. Aqueles cujas boas ações superarem as más seguem para o paraíso. Os que se afastaram da justiça enfrentam a consequência de seus próprios atos. Já nas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, não há um tribunal único e final. O julgamento é contínuo, tecido na própria lei do karma. Cada ação, cada intenção gera um efeito que molda o futuro renascimento. O juízo acontece a cada vida, uma contabilidade invisível que conduz a alma em ciclos de existência até a libertação final, o moksha ou o nirvana. Religiões diferentes, símbolos diferentes, mas uma certeza compartilhada. Nada do que fazemos fica sem resposta. De um tribunal de luz à roda infinita de renascimentos, o eco de nossos atos sempre nos encontra. E é justamente essa ideia de responsabilidade última que nos leva a perguntar: e se esse juízo não for apenas um evento cósmico? E se ele já estiver inscrito no instante exato da nossa própria morte? Mas e se o juízo final não for um evento cósmico distante? E se o verdadeiro julgamento acontecer no exato instante em que cada um de nós dá o último suspiro? Diversos pensadores, místicos e teólogos sugerem que o fim do mundo é, antes de tudo, pessoal. O teólogo católico Karl Rahner falava do juízo particular, o momento em que a alma, liberta do corpo, se encontra diante de Deus, ou, se preferirmos, diante da própria verdade. Sem máscaras, sem justificativas, é um encontro inevitável com quem realmente fomos. A tradição ortodoxa cristã ecoa essa visão. Padres do deserto descreviam a morte como um espelho absoluto, onde nada pode ser escondido. O místico espanhol São João da Cruz escreveu que, no crepúsculo da vida, seremos julgados pelo amor, e somente pelo amor. Fora do Ocidente, encontramos a mesma intuição. Filósofos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio já diziam que a morte revela o que a vida escondeu. Para eles, o tribunal não é celestial, mas a própria consciência, que se torna juíza no momento final. Nessa perspectiva, não precisamos esperar trombetas nem o colapso do universo. O fim dos tempos acontece dentro de cada um, para cada um de nós. O fim do mundo acontece no momento em que nosso mundo interior se apaga. E se for assim, a pergunta muda.
O que realmente levaremos quando atravessarmos essa fronteira? As riquezas, os títulos, ou apenas a verdade nua de quem fomos em cada gesto e pensamento? Mas e quando alguém volta desse limiar? Quando alguém atravessa a fronteira entre a vida e a morte e regressa para contar? As chamadas experiências de quase-morte, ou EQMs, ocorrem quando uma pessoa é declarada clinicamente morta, sem batimentos, sem respiração, muitas vezes sem qualquer atividade elétrica no cérebro, e mesmo assim relata vivências intensas. Paradas cardíacas, comas profundos, cirurgias de risco. Nesses instantes, algo extraordinário parece acontecer. Um dos casos mais emblemáticos é o de Pam Reynolds, em 1991. Para remover um aneurisma gigantesco, os médicos precisaram baixar a temperatura do seu corpo a 15 graus, drenar o sangue da cabeça e desligar coração e atividade cerebral. Durante esse período, em que seus monitores mostravam atividade cerebral zero, Pam relatou ter se visto acima da sala de cirurgia. Ela descreveu instrumentos específicos, o som de uma serra parecida com uma escova elétrica e conversas da equipe. Detalhes confirmados mais tarde por médicos e enfermeiros. Décadas depois, em 2006, Anita Moorjani estava em coma, com câncer em estágio terminal e órgãos falhando. Ela conta ter sido envolvida por uma luz infinita, sentindo um amor indescritível. Encontrou o espírito do pai, que lhe ofereceu uma escolha: seguir adiante ou retornar. Anita voltou. Poucos dias depois, exames mostraram algo que surpreendeu a equipe médica. O câncer havia desaparecido de forma repentina, sem explicação científica convincente. Até mesmo céticos tiveram experiências semelhantes. Eben Alexander, neurocirurgião e professor de Harvard, sempre descartara relatos de EQM como simples ilusões químicas. Em 2008, contraiu meningite bacteriana grave e entrou em coma profundo, com o córtex cerebral praticamente inativo. Ele descreve ter viajado por paisagens de pura consciência, um espaço vibrante de cores e sons impossíveis de reproduzir, guiado por uma presença feminina. Quando despertou, sua visão materialista da mente nunca mais foi a mesma. Apesar das diferenças culturais, esses relatos ecoam os mesmos elementos: sensação de paz absoluta, sem medo ou dor. Revisão da própria vida, como se cada ato fosse revivido em segundos. Encontros com entes queridos ou seres de luz, que transmitem amor incondicional. E, por fim, uma barreira ou escolha: continuar além ou retornar ao corpo. Essas histórias não provam cientificamente uma vida após a morte, mas a força dos detalhes, a mudança profunda em quem retorna e a semelhança entre culturas diferentes. Tudo isso nos faz perguntar: será que esses momentos são um vislumbre do juízo final individual? Um prelúdio do que todos nós viveremos? Diante de relatos tão extraordinários, a ciência não ficou em silêncio. Diversos estudos tentam explicar as experiências de quase-morte apenas como fenômenos do cérebro em colapso. Uma hipótese clássica é a hipóxia. Quando o coração para e o fluxo sanguíneo cai, o cérebro fica sem oxigênio. Essa privação provoca visões, túnel de luz e sensações de euforia, semelhantes às descritas em muitas EQMs. Pesquisas em neurociência mostram que, mesmo em momentos críticos, regiões visuais e temporais podem gerar disparos elétricos repentinos. Esses últimos clarões podem criar imagens vívidas, sons e a impressão de estar fora do corpo. Há também a teoria da liberação maciça de neurotransmissores, como endorfinas e serotonina, que causariam bem-estar e uma espécie de filme da própria vida enquanto o cérebro luta para sobreviver.
Essas explicações são coerentes até certo ponto, mas surge a pergunta que mantém o mistério vivo. Se tudo é apenas um jogo químico, como explicar detalhes verificados, diálogos, instrumentos, objetos que a pessoa não podia ver ou ouvir? Como Pam Reynolds descreveu, em um cérebro sem atividade mensurável, conversas que realmente aconteceram. Como explicar pacientes cegos de nascença que relatam cores e ambientes que nunca conheceram? A ciência oferece caminhos, mas as experiências continuam desafiando qualquer conclusão definitiva. É nesse espaço, entre o mensurável e o inexplicável, que o fascínio permanece. As experiências de quase morte revelam algo fascinante. Muitas vezes, a pessoa passa por uma revisão completa da própria vida. Cada gesto, cada palavra, cada decisão se apresenta diante dela, não como punição, mas como revelação. É como se o ser humano pudesse sentir o impacto real de suas ações, não apenas para si, mas para todos que foram tocados por sua existência. Alguns descrevem isso como experimentar a própria vida através da consciência universal, como se cada ato reverberasse no tecido da realidade. E se o tribunal não for externo, mas interno? E se o juízo final não for um evento no futuro distante, mas sim o instante em que nos vemos sem máscaras, compreendendo cada gesto, cada pensamento, cada omissão ou abraço desperdiçado? Nesse momento, não há autoridade que julgue, apenas a verdade nua da própria consciência. É um confronto inevitável e profundo que muitas vezes transforma aqueles que voltam do limiar da morte. Talvez o grande mistério da morte não esteja em quando ela virá, mas em como vivemos antes que ela chegue. Se o verdadeiro juízo final acontece dentro de cada um de nós, no instante em que o coração silencia, então cada dia é uma oportunidade de escolher quem seremos diante desse espelho final.